Agora vamos saber todos os destaques do mundo do agronegócio aqui no Maranhão. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã, estudam estratégias de manejo do capim-BRS tamani aqui no Maranhão para utilizar como suporte alimentar para o rebanho. Também estão sendo avaliadas as condições ideais de clima, solo e irrigação para esse tipo de capim no estado. Os primeiros resultados já são bem otimistas. A nossa equipe de reportagem foi até o IFMA Maracanã e conversou com o professor Cotrim Júnior. É nesta área de 2.200 metros quadrados que os pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã, em São Luís, estão testando a variedade do capim-BR tamani, uma espécie de planta forrageira desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte do Mato Grosso do Sul em 2015. No Maranhão, o tipo de capim está sendo cultivado e estudado pelo IFMA e UFMA, que fazem parte da rede ISCT de Biotecnologia. No IFMA, 2 professores e 18 alunos do GEPASA, um grupo de estudos de pastagem, alimentação e sanidade animal, estão desde janeiro dedicados a saber como o capim tamani se desenvolve nas condições de clima e solos do Maranhão. Aqui a gente fez uma avaliação da análise de crescimento e uma amostragem para avaliação da biomassa, né? Então nesse ponto aqui nós cortamos a 5 centímetros do solo. E o que a gente pode observar, né? Aqui, ó, com 24 horas após o corte a gente fez ontem à tarde, então já começa a apresentar crescimento, né, de lâmina foliar na planta, ou seja, um crescimento bastante significativo para as condições que foi cortado. Ou seja, eu cortei bastante severo o corte, mas a planta, mesmo com esse corte severo, ela apresentou essa rebrotação já, né, bem significativa, praticamente o dobro do que sobrou, né? Então mostra aí a capacidade que a planta tem de rebrotação, ou seja, o vigor dessa rebrotação, né? Ou seja, uma planta que ela tem uma capacidade de rebrotação sendo pastejada ou sendo manejada de forma intensiva, como foi o caso aqui, ela é uma planta de certa forma bastante interessante para ser usada nos ambientes de pastagem dentro do nosso estado. O professor e os alunos controlam dia e noite a área plantada. É verificada a intensidade da luz solar, a umidade do solo. Plantado em janeiro nesta área, desde o mês de maio são feitas coletas em diferentes tipos de cortes e medidas para testar a capacidade de rebrotação, entre outros parâmetros. A preocupação maior é manter a irrigação, né, sempre funcionando, né, e adubações constantes, porque com a gente mantendo a umidade do solo adequada, né, e fazendo a reposição de nutrientes, principalmente de nitrogênio, a gente consegue alavancar a produção de forragem, principalmente essa forragem de lâminas foliares, que dependem bastante desse tipo de nutriente para poder se desenvolver, e aí a gente consegue manter a produtividade dessa pastagem aqui, mesmo no período seco, mantendo a umidade e a adubação constante. Com a diminuição das chuvas, o cuidado neste segundo semestre é com a falta de água para o capim. Por isso está sendo testado o cultivar com irrigação e, em outro espaço, o cultivar sem irrigação. A planta ela tem um diferencial quando ela está sendo manejada em período chuvoso e quando ela está sendo manejada em período seco sob irrigação. Então agora a gente vai entrar nessa nova fase, avaliar essa planta sob um período seco, mas em condições de irrigação, com adubação constante, e aí a gente vai avaliar como é que ela se comporta. Então é uma planta que ela tem uma exigência um pouco maior de água e nutrientes, mas em contrapartida ela também apresenta maior produção de forragem e também um maior valor nutritivo dessa forragem produzida. Os pesquisadores também oferecem o capim para os ovinos da raça Doper com santinês, um dos tipos de animal ideal para consumir o capim tamani. A reação dos animais vem animando o coordenador da pesquisa. A gente tem pego uma parte do material que é colhido, a gente tem fornecido para esses animais do campus, né, para ser ofertado na dieta diariamente deles, e a aceitação deles é máxima, não sobra nada no coxo, né? Os animais aproveitam todo esse material porque é um material que a folha é uma folha macia, é uma folha mais, que a gente chama mais mole, né? Então o animal vai ter muito apreço por esse tipo de material. Após os resultados animadores aqui no campo, o próximo passo vai ser no laboratório. Serão comparados os resultados no sudeste do país desse cultivar
com a realidade maranhense. Para isso, os alunos colhem amostras e separam a parte morta da chamada parte viva das folhas de tamane. Tudo é pesado e levado para uma estufa. Dos resultados das amostras e de todo o estudo, sairão, por exemplo, a quantidade de animais ideal para cada área plantada, a produtividade da espécie tamane cultivada em solo maranhense, o tempo de corte e o crescimento do capim após o corte. A gente faz aqui a morfogênese, que a gente vai olhar mais ou menos como é que está o perfil, tirar o comprimento dele. A gente faz a DPP, que é a densidade populacional por perfil, que a gente vai contar quantos perfis tem por metro quadrado. E quando tem corte, a gente se preocupa em tirar a altura. Então a gente está trabalhando para levar a inovação para os pequenos produtores, para os grandes produtores e também gerar conhecimento para a gente, porque nunca se sabe, ter uma fazenda, a gente querer implantar isso aqui também para o nosso próprio crescimento. O grupo estuda ainda a quantidade de biomassa do material e testarão em laboratório a quantidade de proteína do tamane cultivado por aqui. Estudos nacionais mostram que o tamane chega a ter de 2 a 3% mais proteína na sua composição que o tipo de capim maçai, o mais cultivado aqui no Maranhão. Uma planta que ela tem uma exigência um pouco maior de água e nutrientes, mas em contrapartida ela também apresenta maior produção de forragem e também um maior valor nutritivo dessa forragem produzida. A ideia é que até o mês que vem o grupo tenha mais dados disponíveis e que possa torná-los públicos para a comunidade científica e produtores maranhenses. Em parceria com a Embrapa Cocais, o IFMA pretende divulgar para os produtores os benefícios do capim tamane. A ideia de trazer essa planta, essa graminha forrageira para cá foi justamente por avaliar o potencial dela de produção em outros estados onde ela foi desenvolvida, onde ela foi estudada inicialmente e ela foi lançada, e trazer para cá para a gente poder entender como seria a dinâmica de produção dessa planta forrageira nas nossas condições do estado do Maranhão. Então esse é o nosso primeiro estudo em relação a essa planta forrageira, que é uma planta que foi lançada em 2015, né, o BRS tamane, e é uma planta que, por fato de ter porte baixo, né, uma boa digestibilidade, um valor nutritivo bastante interessante para pequenos ruminantes, então isso nos salientou aos olhos para justamente trazer e verificar como seria essa dinâmica de produção de forragem e de desenvolvimento de tecidos dentro dessa planta forrageira. Então isso fez com que a gente trouxesse essa planta para cá, implementasse essa área de estudo como vocês estão vendo, e a partir desse primeiro estudo, que é avaliar as intensidades de corte, né, diferentes intensidades de corte dessa planta, de como ela consegue produzir forragem ao longo do tempo, a gente vai conseguir agora fazer outros trabalhos e até a gente chegar a um pacote de informações para ser dado ao produtor.